O podcast que você vai ouvir agora faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente brasileira para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Está no ar o podcast Encólicas. O universo inteiro sob a ótica feminina. Oi, gente! Aqui é a Melina Gasperini e esse é mais um episódio do Encólicas, o podcast que traz o universo inteiro sob a ótica feminina. E como de praxe, tô aqui com a minha parceira de podcast, Oiná Mendonça. Tudo bem por aí? Oi, Melzita, tudo bem, tu? Tudo também. Hoje a gente tem um programa super especial, bem importante, acho que pra todo mundo que tá ouvindo aqui, mas a gente vai começar com os nossos recadinhos bem rapidinho. Vocês já estão sabendo da principal novidade que a gente tem esse ano, a nossa campanha de financiamento coletivo para o Encólicas. A ideia aqui é ajudar com os custos da edição e divulgação do podcast, mas também, e bem mais importante, a gente quer unir forças para ajudar casas que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Então, 20% do valor que a gente vai arrecadar nessa campanha de financiamento coletivo vai ser doado para uma instituição. O endereço para entrar nessa com a gente é apoia.se/encólicas. E vocês, inclusive, podem sugerir pra gente organizações e instituições que precisam de ajuda. É só ir lá no nosso Instagram, @encólicas, e mandar sugestões. Todo mês nós vamos escolher uma casa de acolhimento para receber a doação. E é claro que quanto maior for a adesão à campanha de financiamento coletivo, a gente consegue também aumentar esse valor da contribuição. Então, compartilhem essa ideia com quem vocês acham que podem curtir, que pode participar, que pode contribuir. A gente conta com vocês, até porque tem recompensa para quem apoiar, é claro que tem. A partir de R$10 por mês, você tem lá o seu nomezinho no nosso post mensal de agradecimento. A partir de R$20 por mês, tem o nome no post e também recebe uma newsletter na véspera do episódio ao ar, com vários spoilers, vários links, vocês já vão saber tudo que vocês podem esperar do episódio. E a partir de R$40 ou mais, tem tudo isso e ainda participa do nosso grupo de WhatsApp, onde você vai poder dar aquele palpite, participar das fofocas e ainda mandar áudio para entrar nos programas. Por fim, todas as informações sobre o podcast Encólicas e as nossas ações vocês encontram no site encólicas.com.br. É só entrar lá e acompanhar o nosso trabalho. Então agora sim, o episódio mega especial, porque a gente traz hoje a nossa primeira convidada dessa temporada. Uhul! Amamos! Ela é muito maravilhosa. Trabalha com números, ao contrário da gente, né, Ana? Total. Entende muito de economia, de novo, ao contrário da gente. Total, de novo. E é por isso que ela tá aqui para falar sobre uma coisa mega importante, que é educação financeira. Trouxemos hoje a especialista de investimentos. Seja muito bem-vinda, Gabriela Santos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Mel, tudo bem? Oi, Ná, tudo bem? Oi, Gabes. Feliz você tá aqui. Tô muito também. Eu também. Espero conseguir contribuir e agregar um pouco ao podcast de vocês tão maravilhoso. Eu tenho certeza. Também não tenho dúvidas de que vai ser muito, muito bom. Então vamos lá. O assunto de hoje muito me interessa, como já antecipei. Estamos aqui legislando em causa própria, né, Ana? Sim. Porque a gente vai falar de grana. Uhul. Quem não gosta, né? Quem não gosta de grana e quem não gosta de saber o que fazer com essa grana, que já é meio escassa muitas vezes. Sim, sobra mês.
né? Então, a gente vai falar de uma coisa que é mega importante, que é a educação financeira, que não é uma coisa muito comum no Brasil, e aí depois a Gabi vai me corrigir se eu estiver errada, mas dentro do meu círculo e da minha bolha, pelo menos, eu vejo que não é uma coisa muito, muito comum. Então, a educação financeira, assim, falando de uma coisa de uma forma mais teórica, é o processo de aprender a gerir o dinheiro de forma consciente e responsável. Então, é um campo do conhecimento que envolve a compreensão de como o dinheiro é ganho, gasto, investido e gerido. Aqui já me perdi. Aqui já não me reconheci. Aqui já não me reconheci. E a Ana trouxe um dado muito importante, de acordo com o site E-Investidor do Estadão, que 59% dos brasileiros não sabe como organizar o seu orçamento. Então, assim, a gente percebe que por mais que esse assunto seja bastante discutido hoje em dia, a gente até consegue ver muitos influenciadores nessa área. Tem cursos online também, esses tempos eu até fiz um aí que foi bem bacana, mas ainda não resolveu o meu problema. Por mais que a gente tenha mais acesso, parece ainda muito nichado, né? Ainda tem, assim, as pessoas ainda têm que esperar sobrar o dinheiro para poder guardar. Sim. E aí, não vamos nem entrar no quesito investir, né? Que depois a gente fala mais sobre, mas assim, tu conseguir chegar no final do mês com o dinheiro sobrando. É uma coisa que já tem que ser considerada no teu orçamento, mas para mais da metade da população, o mês que sobra... Sobra mês e não sobra dinheiro, né? Exatamente, me enrolei, mas era isso que... Era isso que eu queria dizer. Então, por último, pra gente não chamar a Gabi, porque ela tá aqui pra ela falar e não pra nós, 47% dos brasileiros não conseguem organizar o próprio orçamento. E outros 59% responderam que não sabem como fazer e 26% afirmaram que já tentaram, mas desistiram. Gabi, vamos lá. Gabi, com todas essas coisas que a gente falou até agora, tudo assim, nada motivador, tu é positiva em relação às mudanças desse cenário? Porque o ideal é que essa educação fosse ensinada em escolas, mas a gente sabe que não tem nenhuma perspectiva disso acontecer, né? Então, como é que tu vê, para começar, assim, de uma forma geral, a gente tem... Esperança? Tem esperança da educação financeira ser uma coisa presente em breve na vida do brasileiro? Não, eu não tenho essa esperança. Então é isso, gente. Muito obrigada. Do podcast. Mas, Mel, assim, sendo bem sincera, não tenho essa esperança. Eu acho que falta muito interesse. Falta muito interesse de quem poderia proporcionar isso para a sociedade, de quem pode mudar. É igual quando você trabalha numa empresa. Quando vem de cima e você é um CLT, você tem que correr atrás e entregar. Veio de cima. Então a gente precisa que na sociedade venha de cima também. Que isso esteja estipulado no cronograma das escolas. Porque a gente aprende muita coisa em matemática que muitas pessoas não usam. Não é todo mundo que vai trabalhar no mercado financeiro. Não é todo mundo que vai fazer uma formação em matemática, em ciências atuariais, analisar dados. Então, quem vai para a área de humanas, por exemplo, poderia ter cortado toda essa parte de matriz, de uma série de coisas que não usa hoje em dia e que nem lembra mais, para ter aprendido a fazer uma gestão do recurso. A administração financeira, ela não é só fazer conta. A administração financeira, ela não é só você investir. Às vezes você não sobra o dinheiro para investir, mas você consegue fazer uma boa administração financeira de forma que não falte na sua casa. Então, você saber lidar com isso, por onde eu vou começar, precisa ser uma análise muito micro e ela puxa não só a matemática, como um autoconhecimento também. Eu preciso sentar, colocar no papel um planejamento, um mapeamento. O que eu faço, o que eu gasto, o que é essencial, o que eu recebo, que rendas que eu tenho. A gente tem uma série de brasileiros que têm outras fontes de rendas informais que não colocam isso na ponta do lápis. Então você está gastando muitas vezes mais do que o salário que você tem e você não se dá conta disso. Tem custos que você tem que você poderia reduzir, que você não vai atrás porque dá trabalho, mas às vezes você não sabe o quanto esse custo está impactando o seu orçamento. Então como que eu vou fazer um orçamento? Eu vou sentar, eu vou pegar um caderno e eu vou escrever tudo que eu gastei esse mês. Ah, mas se eu não sei por onde começar, se eu não tenho ideia do que eu gastei esse mês, coloca a data lá. Hoje é dia tal de tal mês.
começando hoje, gastei isso, paguei em dinheiro, gastei isso, passei no crédito, gastei isso, não sei o que, recebi tal salário, com o salário eu fiz isso, isso e aquilo. Tem gente que concentra muitas coisas no cartão de crédito, mas não lê a fatura. Abre a fatura pra ver o que tá sendo cobrado aqui. Então, às vezes vem na fatura uma anuidade do cartão que você não tá acostumado a pagar e você não viu. Quando você descobre, você já tá pagando a 4ª parcela. Aí eu consigo cancelar o cartão, falar que eu não quero mais negociar, ok, mas o que eu já paguei, às vezes fica pra instituição financeira. Então, por que às vezes o cursinho não faz tanto sentido? Porque a gente precisa fazer a lição de casa primeiro. Primeiro eu preciso colocar no papel tudo que eu gasto, tudo que é essencial pra mim, tudo que é prazer pra mim, não necessariamente uma necessidade. Bom, isso aqui não é essencial, esse chocolate, mas eu sei que se eu não tiver na semana que eu tô de TPM, vai dar confusão. Então coloca tudo que você acredita que precisa lá, pra você ir fazendo esse balanceamento. Eu preciso saber o quanto eu ganho. Qual que é o meu salário bruto? Qual que é o meu salário líquido? Aí eu recebo uma renda informal, então eu preciso saber o meu custo de vida. Porque naquele mês que a minha renda for metade disso, eu tenho que ter pra onde recorrer. Naquele mês que a minha renda for o dobro do meu custo, eu tenho que separar pelo menos metade pra ter uma reserva de emergência no mês em que a receita for menor. É mapeamento. Essa noção financeira, tu sempre teve em casa ou foi uma coisa que com o tempo tu viu ou necessidade ou vontade de entender mais? Necessidade. Deixa eu voltar um pouco quando eu disse que eu não tenho esperança, porque eu acho que não é do interesse de ninguém. Não é do interesse de quem pode colocar a regra de cima para baixo, vem de cima, agora vai ter em toda escola. E não é do interesse, às vezes, da população, que é muito mais fácil eu esperar meu salário cair na conta e eu ver como eu posso me virar, do que eu ter que me privar de algumas coisas. É que eu acho que a educação vem também de mudar a consciência das pessoas, né? Isso não é fácil. É histórico, a gente tem o histórico dos nossos pais, voltando para a pergunta da Mel, se eu tive essa educação desde criança, da onde isso surgiu? Eu venho de uma família onde, infelizmente, o meu pai é alcoólatra, e a minha mãe se virou para dar conta de nós 3. Eu, a minha irmã e o meu pai. Porque ela também tinha que cuidar dele. Ela também tinha que fazer uma administração para não faltar comida para ele. Porque se deixar em determinado mês ir embora pro dono do bar o dinheiro, para amigos que estão ali no bar se fazendo de colegas porque tá bebendo às suas custas, emprestou dinheiro para não sei quem, a pessoa se mudou e sumiu com dinheiro. Então a minha mãe sempre teve que se virar. Então, por outro lado, o que eu via minha mãe fazer com dinheiro? Pagamento caiu na conta, vamos fazer despesa. Enche o armário, entendeu? A gente vai comprar tudo que der com esse salário para garantir que a gente tirou da conta, seu pai não vai gastar. E muitas vezes não era suficiente. Então, eu via minha mãe nas prestações, nos parcelados. Minha mãe sempre vendeu de tudo um pouco. Minha mãe vendeu sorvete, Avon, Natura, todas essas Tupperware que ainda existia na época, todas essas marcas que fazia revenda por catálogo, minha mãe revendia, porque ela queria ajudar de alguma outra forma na outra ponta, porque a preocupação dela era que eu e minha irmã não passássemos fome. Então, às vezes meu pai chegava e me dava R$5, que quando eu era criança, hoje com 35 anos, quando eu era criança, R$5 valia muito mais do que hoje. Sim. Então dava pra comprar um monte de bala na escola e eu ficava segurando aqueles R$5 até ele me dar outro. Então, assim, vão demorar semanas. Quando ele me dava outro, eu falava, ufa, agora eu posso gastar esse que eu ganhei primeiro. Olha, Gabe, você já tinha uma... Porque eu tinha muito medo de faltar. No medo, você acabou criando uma consciência, né? Já tinha um tino. Eu fui crescendo com esse medo da falta. E aí hoje as pessoas, quando perguntam a minha formação, estudei administração, porque trabalhei numa montadora em que ela custeava metade da faculdade se você fizesse administração ou engenharia, e o meu sonho de consumo sempre foi cursar gastronomia, né? Então, como não dava pra gastronomia entre engenharia e administração, eu pensava, vou fazer administração, que o dia que eu tiver um restaurante, a administração vai me ser mais útil. Maravilhosa. Fui cursar administração em São Paulo, numa faculdade que é muito voltada para contabilidade, para mercado financeiro, e conheci a profissão de especialista de investimentos lá na faculdade. Eu cresci dizendo para mim mesma que, Gabi, qual que é o seu objetivo de vida quando você for adulto? Eu quero ter a minha casa e eu quero poder comer o que eu quiser. Eu vou chegar no mercado e falar, eu quero aquele Danone, eu vou levar aquele Danone. Eu não tinha isso quando eu era criança. Era aquela bandeja do Danone mais líquido,
E ele tinha que durar um mês, minha mãe falava, vocês são em 2, se vocês comerem tudo essa semana, as outras 3 semanas não tem. Isso me doía muito. Então eu queria crescer e não passar pela mesma necessidade. E eu falava pra mim mesma, se eu quiser comer lagosta todo dia, eu vou comer todo dia, nem que eu tenha que aprender a fazer. Ainda bem que eu não gosto tanto de lagosta assim, porque ia ficar caro comer todo dia. Aí é o drama de quem gosta de sushi. Eu pensei nisso também. Mas hoje eu tenho uma formação em administração, fiz um MBA voltado para mercado de capitais e depois eu fiz um tecnólogo em gastronomia, depois que o meu primeiro filho nasceu. Então eu olho para trás, eu vejo muito esse pensamento de quando eu crescer eu vou poder comer o que eu quiser. Entendeu? Trabalhar numa área onde eu tenho uma base, uma educação financeira maior, porque muito do que eu sei hoje eu adquiri depois que eu comecei a estudar para entrar na área, mas de pequena eu já tinha essa preocupação em não faltar. Então, assim, era muito comum para mim, às vezes, a gente começou a trabalhar com 15 anos, eu e minha irmã, numa montadora, porque a gente passou pelo Senai e meu pai trabalhava lá. Então, às vezes, minha irmã falava, vamos fazer não sei o quê? E eu falava assim, não dá, esse mês eu não tenho dinheiro. E ela falava, mas o seu salário acabou de cair. Como a gente entrou pelo Senai juntas, o salário era o mesmo, o salário acabou de cair. Não, mas eu separei tanto pra isso, tanto pra aquilo, tanto eu paguei não sei o quê, agora não dá, eu tenho isso aqui que tem que durar até o próximo pagamento. Minha irmã falava, mas você tá juntando dinheiro, você não sabe nem pra que você tá juntando? E eu sempre falava pra ela, quando você tiver uma necessidade, você não tem mais o tempo de juntar. Você tá namorando, você engravidou, você não tem o tempo de fazer um pé de meia pra sustentar o seu filho. Apareceu uma oportunidade de comprar um apartamento na planta, você não tem o dinheiro da entrada, você não tem o tempo hábil pra juntar. Apareceu alguém querendo vender o carro que era o seu sonho de consumo, porque a pessoa quer vender porque tá endividada, precisa do dinheiro, se você não tem, não dá tempo de juntar. Então, assim, às vezes o brasileiro não tem muito essa perspectiva de planejamento, porque às vezes nos foi tirado o direito de sonhar. É verdade. Eu quero sonhar com uma viagem internacional. Eu não quero só sentir inveja quando eu abro uma rede social e eu vejo que tá todo mundo indo pra tal lugar. Eu quero fazer um planejamento e eu vou também. Por que a pessoa que tem o mesmo cargo que eu, trabalha no mesmo lugar, vai e eu não vou? É planejamento. Pode demorar um pouquinho mais, mas se a gente colocar tudo na ponta do lápis, uma hora acontece. E aí eu fui fazer administração depois, conheci a profissão, entrei no MBA sem estar na área, ainda trabalhava na montadora, fui gostando cada vez mais e há muita coisa que a gente tem para estudar nessa área. Então, uma coisa vai chamando a outra, você vai se interessando e hoje eu trabalho com isso. Maravilhosa, Gabs. Gente, eu tô encantada. Porque, assim, tu trouxe uma coisa muito importante, que é a questão social, né? Que não se descola uma coisa da outra. E aí eu acho bacana quando a gente traz pessoas que viveram uma realidade, que é a realidade de muita gente, porque a gente vê aquelas fórmulas prontas de coaches, de investimentos e tal, dizendo, separa X%, X%. Mas, gente, a gente precisa avaliar a realidade, né? E é essa coisa, por exemplo, tu falou o negócio do chocolate. Eu sou a rainha do eu mereço. Ai, não, mas hoje eu mereço muito. Então, tu trouxe essa coisa que é justamente isso. A gente fica entre sabe, viva como se não houvesse amanhã. Só se vive uma vez. Ou esqueci o resto do meme. Você precisa de 2 cadernos. Um caderno para você organizar o orçamento, tudo que sai, tudo que entra. E um caderno para você escrever os seus sonhos. Eu tô fazendo certo. Você tem caderno nem para um nem para outro no momento. Na hora que você colocar no caderno, você pode colocar o título do caderno, eu mereço. Na hora que você colocar no caderno, eu mereço ir a Paris, você vai cortar o eu mereço um chocolate semana sim, semana não com gosto. Sim. Eu mereço o chocolate essa semana. Na outra semana você fala, semana passada eu mereci o chocolate, nessa eu mereço ir a Paris. Vai pra esse lugar, esse dinheiro. Toma água e finge que é chocolate. Dorme que passa. E o dinheiro do chocolate, o dinheiro do cafezinho, faz diferença no final do mês. Faz, eu também acho. Porque a gente cria esse hábito de investir e a gente começa a fazer isso com gosto quando a gente vê que o dinheiro rendeu pra gente. Meu sogro, no final do ano, deu R$10 pro meu filho. E eu falei, filho, ele sempre recebe moeda dos meus pais e coloca no porquinho. Eu falei, filho, como o vovô deu uma nota, vamos fazer diferente? Vamos investir? Vamos colocar no fundo de investimento, o dinheirinho vai ficar trabalhando pra você, no porquinho ele não fica. No porquinho ele tá dormindo lá, seu dinheirinho.
Quando a gente coloca num fundo de investimento, ele vai trabalhar. Ele pergunta, mamãe, quanto tem hoje? Ah, bonitinho. Hoje, gente, eu olhei antes de começar o podcast pra falar pra vocês. Tem R$10,11. Mamãe, dá pra fazer o quê com 11 centavos? Não dá pra fazer nada, filho. Mas se a gente tivesse 100, isso que rendeu dava pra fazer isso. Se a gente tivesse colocado 1.000, isso que rendeu dava pra fazer aquilo. Se a gente tivesse 10 mil, então, já dava... Olha quanta coisa dava pra fazer com o que rendeu. Ali, olha, nossa, mamãe, por que a gente não tem 10 mil? Porque a gente começou hoje com R$10. Que bonitinho. A gente tem que colocar o que a gente pode lá, porque ele vai virar 10 mil um dia. A mamãe começou a investir com 18 anos, mas a mamãe começou a trabalhar com 15. A mamãe poderia ter começado a investir antes. O Lucas tá começando agora com 6. Olha quantos anos você tá na frente da mamãe. Então, as coisas que ele pede, olha, isso tem um custo. Vai criando uma consciência. Fui almoçar ou jantar, deixei comida no prato, olha, aqueles R$10 aqui, ó, já tá indo pro lixo. Você sabe quando custa esse prato de comida? A gente tem que frisar muito mais para as crianças de hoje em dia, porque na nossa época de infância, as pessoas trabalhavam mais com dinheiro. Era muito mais comum você juntar dinheiro em casa, você ter o porquinho, você vê a diferença, você junta as moedinhas e vai ao mercado. Meu filho me vê passar cartão, ou eu tô passando cartão de crédito, ou eu tô passando vale alimentação. Então fica muito abstrato para ele. Então vamos trazer pro porquinho que ele tem, pros R$10 que tá investido, fazer acordos também. Mas é louco também, porque tem ainda o lance do perfil de cada um, porque você e a Grazi, mesma educação, mesmo tudo, você começou antes, a sua consciência foi diferente da Gra. Então tem esse ponto também, eu acho que tem essa questão também, é difícil trabalhar a consciência de cada um é complicado, mas o que você faz com o Luquinhas e vai fazer com a Laila, eu tenho certeza, tipo, é muito fundamental, no meu ponto de vista. É muito fundamental. Assim, eu nunca tive... Vamos dizer pros ouvintes que a Grazi é irmã da Gabi. Da Gabi, não, é verdade, desculpa, é só pra gente. situar que as duas são amigas da Ná. O Lucas é meu filho, tem 6 anos, o Lucas, e a Laila tem 1 ano e 8 meses. É muito doido, porque eu não tive isso em casa, tipo, de essa educação, essa consciência. Eu, juro por Deus, eu não sei de onde me veio isso. E talvez você falando da sua infância, veio da minha, mas no sentido de... Eu sempre vi meu pai reclamar muito de dinheiro, mesmo quando tinha. Então, isso me atingiu de uma forma muito negativa. Tanto que eu já levei bronca da Grazi, da forma que eu enxergo o dinheiro, entendeu? E isso foi me criando uma outra consciência, foi me fazendo trazer pro meu racional pra pensar diferente sobre isso. Mas eu sempre consegui, de alguma forma, fazer meu dinheiro render, mesmo quando, gente, eu ganhava um salário vergonhoso. Tipo, o primeiro trabalho da vida, eu não ganhava nem R$1.000, não recebia nem R$1.000, sabe? Então, assim, mas eu conseguia, de alguma forma, fazer isso render. Então, eu sempre tive o pensamento de que não é o quanto você ganha. Óbvio que isso faz diferença, mas não exatamente quanto você ganha, mas como você administra isso. Faz total diferença. Eu acho que, assim, a gente traz muito de como a gente é como ser humano do que a gente viu dentro de casa com os nossos pais, né? Eu brinco que a gente sai da casa dos nossos pais, a gente estuda, a gente roda o mundo. Quando a gente tem em nossa casa, a gente vai cometer o mesmo erro, fazer as mesmas cagadas, mas... Como você vê os seus pais se relacionarem com dinheiro, ou ele vai te puxar no sentido de você fazer a mesma coisa, ou ele vai te levar pro outro polo. Eu vi isso acontecer, eu não quero isso pra mim. Exato, o meu pensamento é mais esse também. Então, assim, eu tive exatamente a mesma educação que a minha irmã, porque a Grazi, ela é minha irmã gêmea, então a gente não tem nenhuma diferença de idade como o Lucas e a Laila, eles têm 4 anos e meio de diferença. Então tem coisas que acontecem diferente hoje pra Laila, ó, quando o Lucas tinha essa idade não era assim. Não foi o que aconteceu com a minha irmã. Nós crescemos assim, vivendo a mesma realidade, dividindo o mesmo Danone, e os pensamentos são diferentes. Eu vejo a minha irmã aproveitando muito mais a vida, que o dinheiro pode me proporcionar hoje. Então, assim, eu cresci muito no momento de que eu queria ter minha casa, sabe? Eu queria poder chegar ao mercado e comprar o que eu quisesse comer. Você chega ao supermercado hoje, as coisas estão absurdas. Eu posso abrir mão de viajar nas férias, mas eu não abro mão de chegar no mercado e falar, eu quero comer o que eu quiser. Isso pra mim é importante. Eu trago isso desde quando eu era criança. Vira uma questão aqui em casa, né? Porque o meu marido não gosta de tirar férias pra ficar em casa. Eu ficaria numa boa, desde que eu tô preparando o que eu gosto. Depois que estudei gastronomia, vou fazer uma comidinha gostosa. É segunda-feira, quero fazer um risotinho de camarão. Ai, que delícia. Vou fazer. Meu marido quer viajar, quer ir pra praia, colocar pé na areia. Então a gente tem que administrar o que eu trouxe da minha infância, o que eu vi meus pais fazendo, o que ele viu os pais dele fazendo. Chegar no meio termo que seja
confortável para os dois e que a gente queira passar isso para as crianças diferente, né? A gente tem uma série de crenças limitantes que eu não parei para estudar sobre isso nas formações para especialistas de investimentos, mas nas formações sobre cursinhos que você faz de autoconhecimento. O dinheiro é sujo. Meu marido fala isso para minha filha, eu quero morrer. Eu falei, mas se você não deixar ela pegar o dinheiro do que você dá na mão dela e falar que dinheiro é sujo. A gente precisa gostar do dinheiro. A gente precisa ver o valor dele. Eu amo. Entendeu? A gente precisa querer ter mais, a gente precisa carregar a nota, a moeda na carteira. Isso atrai mais dinheiro. A abundância, a prosperidade não é só o saldo na conta corrente, é a forma como a gente vibra, como a gente leva a vida também. Então assim, você acha que o dinheiro é muito sujo? Sabe, a menina tava engatinhando no berçário, põe a mão na boca, você acha que o chão também não é? E a gente não tira a criança do chão, a gente deixa engatinhando até aprender a andar. Então, tirou o dinheiro da mão da criança, ensina que tirou, tem que lavar a mão. A gente não ensina que chega da rua, tem que lavar a mão? Pegou no dinheiro, tem que lavar a mão. Acabou, entendeu? É suficiente. São coisas que a gente cresceu ouvindo e a gente vai repetindo, a gente vai repassando. Então, quando a gente pensa em uma prosperidade para a sociedade, fica difícil a gente acreditar que vai mudar da noite para o dia. Eu acho que hoje a educação financeira, ela vem de cada um. Eu quero fazer diferente, eu quero ter uma realidade diferente daqui 5, 10 anos. Não é um processo da noite pro dia. Então, o que eu posso fazer hoje? Hoje é o mapeamento, é o orçamento? É isso que eu vou fazer. Eu já tenho o mapeamento e eu já tenho o caderno dos sonhos? Eu vou entender o que eu posso cortar para viabilizar no caderno dos sonhos. O que eu consigo reduzir? Eu consigo pegar uma assinatura de um plano de celular pós-pago e reduzir um valor? Eu consigo reduzir a assinatura do Netflix? Eu consigo cortar um dos extremes que eu tenho em casa? Porque, de repente, você tem 4, porque aquela série que começou só tinha no outro que você não tinha, você foi lá, assinou e foi ficando. O que eu gosto de fazer aqui em casa? Eu gosto de acumular e anotar as coisas que eu quero assistir. Eu quero assistir isso aqui no Disney Plus. Eu quero assistir isso aqui no Netflix. No Netflix não, porque ele acaba tendo sempre. Eu quero assistir isso aqui no Amazon Prime. Aí a gente tem um Netflix e um outro. Assistir tudo que eu queria no Disney. Bom, agora eu vou cancelar, vou assinar o Amazon Prime pra assistir tudo que eu quero lá. Eu tenho que ter o hábito de pagar 2. E assim, eu não tenho condições financeiras de pagar os outros. Posso ter hoje, mas será que se acontecer alguma coisa comigo, eu ficar sem a renda amanhã, eu não vou ter que cortar todos? E não vou poder ficar nem com os 2 que eu tenho? Então, se eu fizer uma boa administração hoje, eu continuo com os 2. Se eu for desligada da empresa amanhã, posso continuar com os 2 por mais um ano. Até lá eu busco uma recolocação, troco as planilhas aqui de casa, vejo o que dá pra fazer. Você não entra num estado de emergência de imediato, porque teve um planejamento pra isso. Eu brinco com as pessoas que a melhor pessoa pra você pedir dinheiro é pra você mesmo. Putz, aconteceu isso daqui, cara, mas eu vou ter que tirar dessa caixinha e colocar naquela. Mas eu vou me comprometer que em no máximo 2 meses, não vou comprar sapato, eu vou cortar o café, o sorvete, o cookie depois do almoço, ou vou levar marmita. São 2 meses levando marmita, eu vou repor essa caixinha aqui, porque eu quis muito comprar isso aqui, agora eu peguei emprestado de uma caixinha pra outra. Você não vai pagar juros. E aí, eu queria pegar o gancho disso que tu falou, porque assim, mais uma vez, eu trazendo minha própria experiência, mas eu sei que isso tem a ver com... Que assim, a gente vê pessoas que elas já estão no limite, e aí, graças a Deus não é o meu caso agora, mas aquelas que já estão, inclusive, endividadas, com dívidas que, tipo, sabe, pagar um cartão com outro, coisas assim. Vai virando bola de neve. E quando a gente fala em educação financeira para essas pessoas, elas sequer cogitam, né? Não, primeiro eu vou resolver isso aqui como se uma coisa tivesse desatrelada da outra. Para essas pessoas, esse tipo de prática, né, dos cadernos e tudo mais, também funciona? Ou seria uma coisa seria uma coisa mais drástica, assim? Teria que ter, talvez, até uma consultoria financeira? Ou como que essas pessoas podem ver um pouco de esperança, estando numa situação que já é complicada? Funciona, Mel. Primeiro eu vou ver isso daqui para depois ver o outro. O ver isso daqui, você precisa mapear, tem que estar no caderno, você vai enxergar melhor. Aquele estacionamento que você foi e passou no cartão de crédito, daqui 3 dias você esqueceu. Você podia ter estacionado na rua. Mas estacionar na rua não é tão seguro. Depende de onde você vai. Tem lugar que você vai que você paga o estacionamento porque você tem o hábito
de deixar no estacionamento, de deixar no valet. Aí eu não tô falando de shopping, você chegou e estacionou. Fui numa consulta, parei num prédio, fui numa aula, deixei no valet porque o valet já tava lá na porta. Dá uma volta no bairro, vê onde você pode deixar. Ah, é muito perigoso. Faz a conta pra ver se compensa de Uber. Sentar a bunda e ter paciência mesmo. Entendeu? Você precisa ter mapeado pra você saber o que você corta. Sim. Eu tô endividada, eu já tô com a corda no pescoço. O planejamento financeiro, a educação financeira não é só investir. Você precisa saber pra onde tá indo seu dinheiro. Se eu tô com a corda do pescoço e eu preciso reduzir custos, o primeiro custo que você vai reduzir é os juros que você tá pagando do cartão de crédito e da conta. Como que eu reduzo esses juros? Eu vou gastar menos, eu vou cortar o chocolate, eu vou cortar o Uber, eu vou de transporte público. Ah, porque eu demoro 1 hora no ônibus, o Uber me leva em 15, 20 minutos. Então você vai acordar mais cedo, você vai de transporte público até você parar de gastar o que você não tem. Usar melhor o cartão de crédito. Como que eu uso o cartão de crédito? As pessoas ficam malucas, né? Meu marido fala. Lá vem ela com as confusão dela. Eu gosto de ter o dinheiro na conta corrente. Coloquei lá o dinheiro na conta corrente. E eu sei que aquilo que tá ali eu posso usar. Posso usar R$2.000, porque caiu o dinheiro na conta, paguei o que tinha que pagar, ficou 2.000 ali. Que seja 500 a sua realidade. Eu vou poder... é 500 a sua realidade? Eu vou poder passar R$500 no cartão de crédito. Passei R$30 na padaria. Gente, padaria é caro hoje em dia. Eu pego R$30 dos 500 que estão lá e eu coloco num investimento. Um CDB, um fundo DI, qualquer coisa conservadora. Ah, mas eu escuto falar que a poupança não compensa, que você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro para a inflação porque a poupança rende menos que as outras opções. Mas se você ainda não conhece as outras opções, pergunta pro gerente da sua conta. Ele tem uma certificação mínima de investimento para te direcionar. Olha, eu quero colocar esse dinheiro aqui, sem risco nenhum, pra hora que eu quiser resgatar, ele tá disponível no mesmo dia de imediato. Qual é a opção além da poupança? Ele vai te dizer qual é essa opção. Você pegou os R$30 da padaria, você põe lá. Ele vai trabalhar pra você até o dia da fatura chegar. Ah, eu gastei R$50 que eu mandei abastecer. Tiro R$50 da conta e coloco lá. Olha que legal pensar assim, eu nunca pensei dessa forma. Então, assim, na hora que você vê que você já gastou aquilo que você tinha ali, sim, ele tá trabalhando pra você até lá. Mas aí você precisa ter, quando você abre uma janelinha e você tem outros investimentos, você precisa saber que aquela janelinha ali é só pra pagar o cartão de crédito. E aí você não se ilude no sentido de que, mas eu tenho 5.000 de limite, o meu salário é 3, mas eu tenho até tal dia pra resolver o que eu faço pra pagar esse valor. Não, eu não vou gastar um dinheiro que eu não tenho, entendeu? Eu tenho que pagar a escola das crianças, eu tenho que fazer despesa. Se isso é prioridade, o dinheiro tá ali na conta, eu vou fazer isso primeiro. Mas a escola das crianças vence daqui 15 dias, mas eu sei que se ele estiver aqui, eu vou passar com outras coisas no cartão, não vou pagar a escola. Aí você é obrigada a passar a escola no cartão, sem ter o dinheiro, quando a fatura vencer, eu não tenho dinheiro pra pagar. Já comprometi o orçamento do outro mês. Então, primeiro eu começo pelo que é necessidade básica, entendeu? Eu vou fazer uma despesa, eu preciso de mais ou menos isso aqui pro mês, eu vou comprar isso daqui. Já tirei ali da conta corrente, coloquei na conta ali pra pagar o cartão. Tirei a escola, mesma coisa. O material, alguma coisa que eu preciso comprar urgente, alguma coisa que quebrou em casa e eu preciso repor. Aí o que sobrar ali, você vê se você vai aceitar um convite da amiga pra sair no final de semana ou se você vai convidar ela pra vir à sua casa, fazer um bolo e tomar um chá em casa. Ou você vai virar pra tua amiga e falar assim, eu não tenho dinheiro. Ou você paga a minha, ou eu vou à sua casa e a gente vai comer alguma coisa aí que você preparar. Né? Eu que gosto de cozinhar, não, vem pra cá que eu vou fazer um bolinho, não dá pra ser esse mês. É aprender a falar não. verdade. Ou a gente vai colocar no orçamento de março. Em março, aí eu já vejo outras coisas pra abrir mão, porque em março a gente sai. É abrir mão das coisas. Eu já tô colocando em abril. De verdade. É aniversário. Ai, Cristo. Março tem carnaval, né? Pesa um pouco no orçamento. E é disciplina, né? Dá um pouco de trabalho no começo, mas vira hábito, vira rotina. Outra coisa que eu faço no cartão. A bandeira do meu cartão, do banco pelo qual eu tenho cartão de crédito, aí precisa ver se no banco em que você tem conta faz da mesma forma. Eu consigo antecipar aquilo que eu parcelei e eu ganho alguns centavos ou reais de desconto. Então, assim, eu gosto de me planejar para pagar IPVA e IPTU à vista. PVA, IPTU, seguro do carro. Você sabe o mês que você vai pagar aquilo. Você tem um ano inteiro para juntar dinheiro. Por que eu vou parcelar em 10 vezes e ficar todo mês pagando 300, 400 reais? Putz, tô pagando. Junto antes. Exato. Sim. Entendeu? Se eu não consigo... Meu seguro é 300 reais por mês. Se eu não consigo separar 600 para no ano que vem ter o valor do seguro, que eu separe... 400. 300 eu vou pagar o seguro que tá parcelado esse ano, porque esse ano eu não consigo pagar à vista, e eu já tenho 100 pro do ano que vem. O ano que vem você vai parcelar em quantidades menores, você não vai ficar o ano inteiro pagando seguro, IPVA, IPTU,
Condomínio você tem que pagar todo mês. Então, se tudo que você puder parcelar, você parcelar, teu salário não vai render. Ele vai estar sempre comprometido. Então, como eu gosto de me planejar para pagar o IPVA, IPTU e por aí vai, eu parcelo e aí eu tenho um valor X da fatura do mês. A minha fatura tem que fechar isso aqui, que eu sei que isso aqui dá para pagar. Depois que eu parcelei, eu antecipo. No segundo mês eu vou lá e antecipo para economizar R$3. Se tudo que eu comprar eu economizar R$3, entendeu? Na hora que eu chegar lá e falar assim, putz, mas eu queria um desconto no IPTU, a prefeitura não vai me dar, não vai. Ah, mas eu economizei R$3 porque eu utilizei o cartão de crédito de uma forma mais favorável para mim. Mas eu preciso ter tudo na ponta do lápis também, porque se eu perder essas contas, joguei o caderno fora, o dinheiro tá lá investido, eu não sei quanto vai vir de fatura, uma hora, 1 ou 2 meses eu tô enrolada de novo. Eu tô brincando, gente. Eu não tô pra abril, não. É brincadeira. É pra maio. Não, mentira. Mas, assim, eu acho que isso que a Gabi falou faz muito sentido, porque, assim, também, eu acho que... Eu não vou juntar todo mundo no mesmo combo, mas a maioria tem um pensamento de, é só R$2, tudo bem eu gastar. Mas não tem esse pensamento do pra juntar, ou pra desconto, ou o que seja, mas pra você ganhar de certa forma. A gente tem pra gastar, mas não tem pra poupar, digamos assim. Tipo, gastar de 2 em 2, quando você vê, gastou um monte. Mas por que a gente não pensa que então juntar de 2 em 2 a gente pode também poupar um monte, sabe? É muito Sim. esse lance de criar essa consciência mesmo, de anotar e de prestar atenção no que você gasta, no que você pode deixar de gastar esse mês. Eu não sei, eu vejo assim muito atrelado pra nós a desesperança do todo. Então a pessoa vai muito nessa assim, poxa vida, eu já tô aqui, já tô trabalhando numa coisa que tá me desgastando, já tô tendo que fazer várias coisas, poxa, daí vão tirar minha cervejinha, aí vão tirar não sei o quê, né? Só que, por quê? Porque a gente não tem a esperança do ali na frente, a gente não sabe o que vai ser e tal, que é uma coisa que acabou vindo muito pro Brasil nos últimos anos, né? Últimas décadas, talvez. Então, eu acho que as pessoas hoje veem o dinheiro como aquela coisa assim, bom, meu prazer momentâneo é isso aqui. Não pensa a longo prazo, né? Eu acho importante ter uma válvula de escape também. Sua válvula de escape é cervejinha? Ok, vamos ter a cervejinha, até porque senão a gente vai enlouquecer. Porque a rotina não é fácil. Mas, em contrapartida, a gente precisa controlar isso também. Sim. Entendeu? Se dá pra você, ali dentro da sua realidade, e sair pra beber, ou que seja a sua válvula de escape, qualquer uma, um final de semana, 2 finais de semana, que seja isso, sabe? E aí você arruma uma outra válvula de escape que não gaste tanto, enfim. Mas eu acho que isso também precisa entrar no nosso controle financeiro. Porque é necessário, a gente não pode só trabalhar na vida, mas também você ficar nisso de só se vive hoje, cara, não tem como. E prazeres maiores, né? A gente almejar prazeres maiores, como a Gabi falou, tem o chocolate, que é aquele prazer momentâneo, e tem a viagem a Paris, que é um prazer muito maior. Sim. E aí, como o chocolate é mais palpável pra gente, a gente acaba indo naquele imediatismo. Total. Mas, né, a gente não se apega àquele prazer gigantesco que a gente vai ter da realização de um sonho, que pode ser uma viagem, mas pode ser várias outras coisas. Eu acho, eu queria colocar um ponto que a gente precisa adaptar algumas coisas. Quando você tem esse mapeamento e você vê para onde está indo o dinheiro, você entende aquilo que você pode cortar, você entende se na questão do extreme eu vou ter que ter um por mês, então vou ficar 6 meses com um, 6 meses com o outro, ou que eu tenho trabalho de a cada mês cancelar e pegar o outro que eu tenho. Não dá pra eu, nesse momento de vida, não dá pra eu pagar 3. Então vou pagar um só, vou adaptar. Não quero abrir mão do chocolate? Minha irmã pediu outro dia uma barra de Milka do supermercado. Ainda quer Milka, não é? E eu ainda tenho o hábito de chegar no supermercado e comprar as coisas de acordo com o que eu gosto. E o que ela fez? Eu mandei a foto do que tinha, e na foto da prateleira vai o preço. Aí ela respondeu pra mim, me traga um prestígio. Milka esse mês não dá. É adaptar, ela não ficou sem chocolate, entendeu? Eu preciso da cervejinha, o porquê que eu preciso da cervejinha, entendeu? É uma necessidade física, que eu só tenho aquilo pra beber, ou eu preciso do momento de sair com os meus amigos e conversar? Sair e conversar, não dá pra gente pegar a churrasqueira do condomínio de alguém, a gente comprar cerveja no supermercado? Porque quando você vai
num lugar que já tem uma banda ao vivo, com uma qualidade top, entendeu? Que as pessoas já vão super produzidas e bem vestidas, olha o custo de encontrar um amigo num lugar desse. Você vai ter o custo da cervejinha, você vai ter o custo dos espetinhos, você vai ter o custo da produção, porque você não vai de camiseta e shorts. Se você receber esse amigo em casa pra tomar uma cerveja em casa, você vai receber de bermuda, de camiseta, de chinelo, entendeu? E se bobear, você vai colocar uma picanha pra assar, tem o mesmo custo do que se você tivesse feito toda essa produção pra de repente chegar lá, tomar 3 cervejas, não vou comer nada não, pra não ficar caro. Então tem coisas que a gente precisa adaptar. O quanto isso é importante pra mim? Dá pra cortar? Não dá. Se não dá pra cortar, o que eu faço? O que eu faço muito em casa? Por mais que o tempo seja escasso, eu gosto de fazer brigadeiros. É uma válvula de escape, o momento que eu fico ali enrolando é um pouco terapêutico, eu gosto de fazer de madrugada que as crianças estão dormindo, coloco uma série ali no celular na frente, vou acompanhando aquela série que você não pode assistir pra menor de 6 anos. Tudo que o meu filho vê hoje, a pequenininha ainda não presta tanta atenção. Mas o maior, ele sabe que é um tiro, ele sabe que é uma briga, ele sabe que é uma confusão, ele sabe quem beijou quem. Então não é tudo que dá pra você assistir com ele hoje. Então fica passando desenho em casa, os filminhos, a animação dele, de madrugada eu ponho a minha série, tô enrolando brigadeiro. É aniversário de alguém? O quanto eu faço questão dessa pessoa a ponto de poder abrir mão de um tempo de qualidade de sono ou com os meus filhos pra eu fazer uma caixa de brigadeiro. Nossa, eu faço muita questão dessa pessoa. Então eu vou lá, vou fazer... Putz, eu faço questão dessa pessoa, mas se eu tiver que colocar na balança a pessoa, eu ou os meus filhos, sou eu e meus filhos. Então você vai mandar um áudio no dia, você vai falar parabéns. Poxa, não sei se eu faço tanta questão aqui. Era mais o hábito de sempre comemorar com essa pessoa, porque tá na mesma galera, não sei o quê. Então não vai. Um aniversário que você recusa, você já economizou o presente, a roupa, o lugar. Você pega teu filho e vai dar uma volta de bicicleta no parque, foi de graça. Vai fazer uma caminhada, você e seu namorado, cônjuge, um amigo, uma vizinha. Sim. Entendeu? A gente tem que adaptar as coisas que a gente quer. E aquilo que você colocar na lista e você achar que é essencial pra você, investiga. Por que isso aqui é essencial pra mim? O chocolate, ele é essencial porque eu gosto de um doce, então de repente eu poderia substituir por outro. O chocolate é essencial porque de repente ele me lembra aquela marca, aquele chocolate, uma outra pessoa, uma outra ocasião. Eu posso substituir pelo quê? Tudo a gente consegue adaptar e procurar uma opção mais barata. Aí a gente vai economizando, porque na hora que você consegue adequar o seu orçamento, nós somos adaptáveis. Nós somos pessoas que reclamam demais, o ser humano. Todo mundo reclama demais. Mas na hora que alguém impõe aquilo que você fala, gente, eu tive que aceitar isso goela abaixo, você vai se adaptar. Você vai se adaptar para não passar fome, você vai consumir um óleo de girassol no lugar do azeite, porque o azeite tá caro. Somos adaptáveis. Entendeu? Você vai se adaptar a ter que fazer o trabalho de uma forma diferente para não perder o emprego. Então, quando você entra nessa rotina de olhar tudo com olhos diferentes, de como que eu consigo economizar nesse mínimo detalhe, você se adapta a essa vida. Então, quando você se ajustar financeiramente, é aí que vai começar a surgir o dinheiro para você investir. Tem muito mais a ver com tomar o controle da própria vida do que propriamente se privar, né? Sim, total. Com comportamento. Vamos mudar o mindset, gente. Dá trabalho, mas é possível. Vamos pensar em controle e não privação. Cara, mas vale a pena. Parece papo de coach e tal, mas não é. Vale a pena mesmo, porque... É saúde mental, né? Com a sua vida organizada, exatamente. Quem é que dorme em paz cheio de dívida, entendeu? Sim, é saúde mental. Meu namorado me zoa, às vezes eu tô... Mas é porque é de zoação mesmo. Ai, amor, tô com vontade de comer não sei o quê. Aí ele fala, dorme que passa. Ai, e assim vivemos. Falando em teu namorado, ele mandou um áudio muito legal, né? Pra participar do programa. Sim. Vamos ouvir? Vamos. Beijo, Mozi. Acredito, né, que conhecer um pouco de finanças pessoais é super importante e quanto mais cedo melhor, né, ter essa consciência desde criança, acho que te faz um adulto mais responsável financeiramente, que vai tomar decisões mais assertivas, que valoriza o dinheiro e que garante também, pelo menos em teoria, na vida adulta, uma segurança financeira maior. Aqui em casa eu tive um pouco disso, especialmente com a minha avó, que sempre me incentivou a poupar, para guardar para o futuro e foi uma grande incentivadora também para que depois eu cursasse mais tarde a faculdade de economia. Eu entendo, ao mesmo tempo que eu vim de uma base familiar privilegiada, né, que me dava a oportunidade de poder guardar um pouquinho, né, desde o meu primeiro emprego, e hoje você tem aí uma
profusão de livros sobre o tema, sobre finanças pessoais, o que é bem legal, mas acho que também hoje se vende muita fórmula fácil, colocando todo mundo numa mesma bolha, e que o que aconteceu com o autor, com todos os privilégios dele, pode também acontecer com qualquer um. Então, às vezes, não é bem assim. E aí, Gabi, para encerrar aqui o programa, concorda com o Marcelo? Concordo. Eu acho que quando você faz, voltando ali para a resposta da primeira pergunta que você fez, quando você faz um mapeamento e você enxerga a sua vida financeira, o que eu estou recebendo, desde o não estar recebendo o suficiente, não estou recebendo o suficiente, o que eu vou fazer para mudar isso? Para onde eu vou correr? Eu vou procurar outro emprego? Eu vou procurar ter uma renda extra? Tô gastando demais, da onde eu vou cortar? Que custo eu vou trocar um pelo outro? O que eu consigo administrar de outra forma? Quando você tem esse mapeamento, você sai dessa bolha que o Marcelo mencionou, porque você consegue enxergar a sua necessidade, e a partir do momento que você entende qual que é a sua necessidade, aí você consegue, por conta própria, ir buscando ajuda. Quem que eu vou seguir, que curso que eu vou fazer, para onde eu vou correr, por onde eu vou começar, eu tenho que procurar ajuda para renegociar as minhas dívidas, tá? Como que eu vou conseguir fazer isso? Que influenciador que eu tenho hoje que fala um pouco disso? O que essa pessoa faz? Então, eu olho para esse ponto. Eu já não tenho dívida, já organizei essa parte, eu vou começar a investir? Quem recomenda algum tipo de investimento? Para onde eu sigo? Eu já tenho as dívidas organizadas, não tô devendo nada para ninguém, ou eu tenho parcelamentos saudáveis a longo prazo, financiamento de casa, essas coisas que demoram mais pra gente quitar. Tá dentro do meu orçamento, eu já tenho um pouco ali de investimento, uma reserva financeira. Para onde eu vou correr? Como eu consigo utilizar melhor os serviços que são oferecidos por bancos, por instituições financeiras? Como que eu gasto melhor o meu cartão de crédito? Faz sentido ou não faz uma previdência privada? Eu tenho dinheiro, tenho um patrimônio? Como que eu administro isso para num planejamento sucessório não ficar tudo no imposto? Então, você sempre tem uma necessidade de um passo a mais. A educação financeira, eu a vejo como uma escada. Cada um vai estar em um degrau diferente. E o que eu faço para me consolidar no degrau que eu tô e alcançar o próximo? Então, eu vou colocar no papel tudo que eu preciso, tudo que eu tenho, tudo que eu quero. A gente precisa ter essa lista de sonhos, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não corre, a gente vai andando. Uma hora o caminho aparece. Na hora que eu sei que eu quero chegar ali, que eu quero chegar ali em determinado ano, que eu quero ir para tal lugar em determinado momento, aí eu sei se dá para continuar andando, se eu tenho que correr ou o que eu vou fazer para me virar. Aí a gente começa a se mexer. Aí que a gente se adapta mais fácil às necessidades para implementar aquilo que a gente tem que implementar na vida. Ai, que perfeito. E eu quero aproveitar, já que falou em cursos, influenciadores e tal, quais são as tuas sugestões para quem quer saber mais sobre esse assunto? Para quem decidiu, ouviu o Encólicas e agora eu vou mudar minha vida financeira. Eu não sei se teu perfil, tu costuma falar isso também? Não. No meu perfil só tem foto de comida. Que, gente, a Gabi cozinha muito bem. Ai, ela que falou delícia. do brigadeiro dela, cara, melhor da vida. Eu fiquei babando, porque pra mim, brigadeiro é o melhor doce do mundo, né? Amiga, você não tem noção. Vem pra São Paulo. Vou. O dia que você vir, você avisa. Vou avisar, não. Eu vou fazer um tour aí em São Paulo. Santo André. Mel, eu não tenho o hábito de indicar influenciadores. Não tenho. Eu sou contra muitas coisas que eles recomendam, né? Eu acho assim, todo mundo fala de, vamos aplicar no Tesouro Direto, no Tesouro Direto. Às vezes você tem uma opção melhor, o Tesouro Direto é melhor que a poupança, sim. Mas às vezes na instituição financeira em que você tem a conta, tem alguma outra coisa que faz sentido e se adequa mais ao seu perfil. Então, assim, eu falo isso para os meus clientes, que uma coisa que a minha mãe sempre falou, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Eu posso estar aqui como sou especialista de investimentos, mas eu também tenho uma carteira de clientes. Então, às vezes aconteceu alguma coisa naquele exato momento com aquele produto, eu não consegui ver. Você precisa olhar e levantar a mão para mim. Então, se você tem uma conta bancária nas principais instituições financeiras, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, você levanta a mão, o gerente consegue te direcionar. Nubank, Banco Inter, se você tem investimentos em corretora de valores, XP, BTG, Genial Investimentos, levanta a mão, alguém tem como te ajudar. Mas você precisa entender aonde você está investindo, por que aquele produto faz sentido. Porque quando a gente fala de um influenciador, esse influenciador consegue, às vezes, tirar a pessoa ali da poupança e colocar num tesouro direto, que a princípio já vai render melhor para ela, mas às vezes a pessoa ancora ali no tesouro e não sai nunca mais. Ela precisa continuar nessa escada que é a educação financeira. Eu gosto muito do perfil no front, Empoderamento, porque a Gabriela, que é a pessoa responsável pelo
perfil. A Gabi é economista também, formada pela PUC, se não me engano. A Gabi, ela traz muito essa questão de analisar o que tem na periferia, por onde a gente começa, para onde a gente vai. Não dá para eu andar com um tênis de X valor se eu tô pendurada na fatura do cartão. Não interessa que todo mundo tem esse tênis. Não interessa que todo mundo comprou o tênis parcelado. Não dá. Uma hora isso vai virar um problema muito grande, entendeu? Então eu gosto muito desse perfil, porque ele traz para esse pensamento de mindset, para você olhar na raiz. Não adianta eu ter um endividamento muito grande hoje, tirar o pouco que eu tenho ali na poupança, colocar no Tesouro Direto, não olhar nunca mais, continuar com o meu endividamento, continuar gastando desenfreadamente, não vai resolver. Então a Gabi, ela traz desde o começo o porquê que é importante a educação financeira, traduzir um pouco esses números, porque se a gente entra no Financeis, as pessoas não entendem, né? A mesma coisa, você vai no médico, ele usa a nomenclatura que ele aprendeu na faculdade, a gente também não vai entender. Então você precisa buscar essa tradução. A Gabi traz muito isso no perfil dela do Instagram, eu acho que ela tem um canal no YouTube também, o YouTube eu não acompanho muito, eu acompanho mais o Insta, então é o que eu recomendo. Agora, algo mais específico para perfil, tem muita gente hoje recomendando criptoativo, a gente tem mais pessoas no Brasil que jogam pela internet, jogos de azar, do que investem, entendeu? Porque eu tenho uma chance muito maior de ganhar no jogo, mas você também tem chance de perder. Se você tirar daqui e colocar no fundo, por mais que você ganhe só centavos, você não vai perder aquilo que tá ali. Você vai administrando o risco no investimento de acordo com o passo que você consegue dar. Eu só quero assinar embaixo, porque eu sigo a Gabi dando front. Eu nem me lembro como é que eu cheguei nela, mas é exatamente isso. Ela é muito maravilhosa, porque ela traz para uma realidade completamente diferente daquelas que a gente está acostumado a ver de coaches de finanças e investimentos. Não adianta a gente achar que a educação financeira é investir. É verdade. Tem muita coisa antes. Eu tô muito encantada com o programa e eu tô muito triste de ter que encerrar. Porque eu acho que tudo que a Gabi falou aqui foram coisas que me tocaram diretamente. Eu tenho certeza que tá tocando diretamente a todo mundo que tá ouvindo. Porque o nosso público, assim, tem uma certa semelhança com a nossa realidade também. Sim. E então, pelo menos, né, boa parte dele. Então, acho que trouxe tanta coisa pra gente pensar. Tanta coisa mesmo, que eu só consigo agradecer demais, Gabi, por tu ter tido esse tempo pra nós. E trazido todas essas reflexões que são mega importantes. Mega mesmo, ainda mais nesse momento que a gente vê de desvalorização, de custos altíssimos, custos de vida tá lá em cima. Então, muito, muito obrigada mesmo. Tomara que a gente consiga te trazer de novo para outros assuntos relacionados a isso. Sim. E, de qualquer forma, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada de verdade, assim. Tô muito feliz. Imagina, sou eu que agradeço. Obrigada, Gabes, eu amei. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos ensinamentos. Não é uma questão de didática, de ensinar e tal, mas, cara, você acabou ensinando um monte que você não tem nem noção. Mas foi. Foi muito. Eu acho que a gente é muito carente da profissão do outro, do conhecimento do outro, né? Eu tenho clientes médicos e engenheiros inteligentíssimos, que às vezes termos básicos que a gente usa em finanças, a pessoa não vai saber mesmo porque ela não estudou aquilo, né? A gente estuda muito no Brasil, e no Brasil a gente tem educação muito cara. Então, se cada um que tem uma formação, que tem uma profissão, puder passar um pouquinho do que sabe para ajudar o outro, a gente evolui como sociedade. Porque é um caminho longo, é um caminho árduo, então a gente tem que segurar a mão do outro e ajudar como puder, porque senão a gente não sai do lugar. Não adianta a gente achar que sozinho a gente vai chegar longe, se lá na frente a gente ficar sozinho. O ser humano foi feito para viver em sociedade, então a gente tem que torcer para todo mundo caminhar junto com a gente, para que a gente tenha uma sociedade de uma forma geral melhor a cada dia. Eu quero um futuro melhor para os meus filhos. A gente vai torcer e fazer por onde também que isso aconteça. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. Imagina, estaremos sempre aqui. Quando quiser voltar, é só vir. Chegamos ao fim desse episódio do Incólicas. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui nessa aula de educação financeira. Vão lá no nosso Instagram, @Incólicas, e contem o que vocês acham, como é que vocês viram esse episódio, como é que chegou para vocês essas mensagens. Vocês são organizados? Vocês são que nem eu, assim, que vai, enquanto tem na conta vai gastando?
depois não sabe o que faz. Contem lá pra gente, digam o que vocês acham. E se tem dúvidas também, coloquem lá que a gente vai atrás, a gente conversa com a Gabi por fora lá pra ela trazer também alguns adendos a mais aqui pra gente. Algumas dicas. Precisamos. Nossa, agora eu vi assim que preciso mais dica do que eu imaginava. E o Encólicas faz parte de uma rede de podcast, então conheçam também aqui os nossos irmãozinhos, nossos brothers. Press-Starcast é uma audiorevista do mundo pro mundo, é uma galera falando de vários lugares, bem bacana. Geek Wars, que fala sobre o universo geek. De Brano FC pra galera que curte futebol. E é isso, gente. Se vocês quiserem contribuir com esses podcasts também, podem fazer pelo apoia.se/PressStartCast ou para quem tá fora do Brasil, pelo patreon.com/PressStartCast. Ou ainda para quem não pode ter aquela contribuição fixa mensal, mas quer proporcionar aí 1 ou 2 cafezinhos para nossa fada da edição. Drica, querida, também dá para fazer um pix pro pressstartcastoficial@gmail.com. Todas essas informações com os links estão lá nos nossos destaques no Instagram e no nosso site. Então, qualquer ajuda que vocês quiserem trazer pra gente vai ser muitíssimo bem-vinda. É isso, nos sigam no Instagram, como eu já falei, @Encólicas. Sigam também a nossa editora maravilhosa, Drica. Um beijo, Drica, fazendo milagres e trazendo edições incríveis para essa temporada. A Drica tá no @DricaSanchesAudio, Drica com K, Sanches com Z. Beijo, Drica. E é isso. Muito obrigada pela indicação. Simplesmente amei a participação da Gabi. Ela é demais, né? Encanta. Fiquei aqui encantada, só ouvindo falar. Tanto a Gabi como a Grazi, cara, elas são uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. São 2 meninas que estudam demais e elas entendem o que elas falam. Elas precisam se dar mais moral, sabe? Porque é muito incrível. E a gente comentou um pouquinho antes de gravar que a Drica postou um material sobre aquelas pessoas que deixam o entrevistado falar incessantemente. E eu confesso que hoje eu fiz muito isso, porque... eu tava adorando e ela tem adorando aquele raciocínio e tudo mais, enfim. A gente se despediu da Gabes antes porque ela precisava voltar a trabalhar rápido. Isso, agora nós estamos aqui. A gente tá falando. Não pelas costas, porque ela vai ouvir, mas estamos aqui admirando Sim. a pessoa. Mas é isso, precisamos encerrar também. Um beijo, até o próximo. Uhul, até. Beijo, gente. Você ouviu o podcast Encólicas? Saiba mais em encólicas.com.br.